Você conhece algum empresário que acredita que resultado acontece como mágica? Ou que ainda conta com a sorte? Hoje eu quero te mostrar mais uma faceta que mostra que tudo deve ser medido e também tudo deve ser calculado para se atingir um bom resultado. E para isso eu vou falar para você sobre a KPMG, que inclusive, coincidentemente, eu andando aqui em Nova York, acabei me deparando com essa placa aqui ao meu lado. Eles são uma das consultorias de gestão mais famosas do mundo. E como consultor, eu sei da importância de empresas como essas em todo o mundo dos negócios. E eu vejo a consultoria como uma arrumação, uma organização. É normal que com as demandas do dia a dia, os processos fiquem desajustados e os líderes percam certos parâmetros. Chega uma hora em que você só está apagando incêndios, sem fazer nada para realmente melhorar a eficiência da sua operação. Se você chamar uma gigante de consultoria como a KPMG, uma das coisas que com certeza eles vão implementar na sua empresa são os KPIs. Fica comigo nesse vídeo para você conseguir entender melhor o quanto essa ferramenta é poderosa. Você só consegue organizar aquilo que você conhece a fundo, não é verdade? E é aí que entram os KPIs. Eles são a informação que nós precisamos para começar a arrumar a nossa casa. Sem esses dados, você fica atirando no escuro. São os Key Performance Indicators, ou os indicadores, os marcadores que irão mostrar para você a radiografia do que acontece na sua empresa. Existem vários, mas eu separei 7 para mostrar para você hoje. Para a gente poder pensar um pouco juntos. Vamos lá, vem comigo. O EBITDA é o coração financeiro da empresa. Ele fornece a capacidade de geração de caixa da empresa baseada apenas na operação, sem contar com os juros, com os impostos e também com as amortizações. Eu chamo ele de indicador de cabeceira, porque a gente nunca pode largar esse número. Se ele está mal, você tem problemas no coração da sua atividade. E quer saber um fato curioso? Toda vez que eu fiz negócios com brasileiros, a primeira pergunta que me faziam, era qual era o faturamento da empresa. E toda vez que eu fiz negócios com americanos e com europeus, a primeira pergunta que me fizeram sempre era: qual que é o EBITDA da empresa? Agora, qual que é a pergunta certa? Ou melhor, a certa não existe, mas qual que é a melhor pergunta? Claro que isso depende da perspectiva da pessoa que está perguntando, mas eu não vou responder, eu vou deixar você pensar qual que seria a melhor pergunta sobre a sua ótica, para poder começar a criar massa crítica, para poder entender a respeito de algum tipo de negócio. Bom, vamos lá. Esse indicador, ele é a divisão do custo total da produção pela quantidade de produtos fabricados. É o chamado custo de produto vendido, que é o CPV. Só que a gente aqui está falando dele unitário, ou seja, de cada peça. Ele pode ser adaptado também para os serviços, porque ele envolve os salários, ele envolve a matéria-prima, os custos indiretos. E com essa informação você consegue ter um controle maior das suas margens e pode estudar formas de baratear a fabricação. Só não entra nesse cálculo os custos fixos, como aluguel, luz, água, pois esses custos serão pagos pela margem de contribuição, que é o MC. Eu vou deixar aqui o conceito de custo e de despesa também, ou melhor, eu vou falar, eu ia deixar no descritivo, mas eu acho mais importante falar, porque é de extrema importância você saber discernir conceitualmente um do outro. Então vamos lá. O custo
é o sacrifício econômico para a produção, enquanto que a despesa é o sacrifício econômico para a obtenção de lucro. Procura memorizar isso, viu? Vai por mim, sem esse conceito bem cristalizado na sua mente, você não avalia do jeito certo quando tem que tomar alguma decisão importante no seu business. Bom, vamos para o próximo indicador, que é o CAC, que significa o custo por aquisição de clientes. O custo de aquisição de clientes, ele pega o seu orçamento de promoção e divide pelo número de clientes conquistados naquele período. Ou seja, considerando tudo que você gastou para divulgar a empresa, quantas vendas você atingiu? Ou ainda, quantos contratos você fechou? Saber esse índice vai te permitir analisar a eficiência das suas campanhas. Muitas vezes, a empresa anuncia em várias mídias, mas não sabe qual que está garantindo o retorno. E isso, venhamos e convenhamos, é um absurdo, né? Bom, vamos falar agora de turnover. O turnover, ele é a porcentagem dos funcionários que saíram da empresa em um determinado período. E geralmente a gente calcula por ano. Eu sempre reforço que empresas são grupos de pessoas. E quem me conhece sabe que eu uso muito a analogia a um organismo vivo. Com esse indicador, você consegue perceber se você está perdendo muita gente, talvez por um problema de atmosfera ou de condições ruins de trabalho. Aqui nos Estados Unidos, eles chamam isso de brain drain, a perda de cérebros, ou seja, de conhecimento e de experiência. Ele ainda pode ser dividido por departamentos para mostrar aos líderes que conseguem uma boa retenção de talentos. E esse é um indicador que eu particularmente considero bem importante para ser visto, pois saber fazer essa leitura vai te falar muito sobre o negócio ou talvez das pessoas por detrás do negócio. E se você for um consultor empresarial como eu, esse indicador ele vai mostrar para você o tipo de terreno em que você está pisando. O overhead é um custo que complementa o CPV. Ele representa todos os custos que não se ligam à produção. Isso significa que são aqueles custos que você vai ter mesmo se você não produzir nada. Ele envolve o aluguel, os custos fixos do escritório, os salários do back-office, as auditorias, os carros, enfim, todos os custos fixos e variáveis que não alavancam receita para o seu negócio. Agora, quando o seu overhead ele aumenta, você coloca pressão na margem e pode vir a sacrificar o lucro da sua operação. Existe o ROI também. O ROI, que seria em inglês, né, o significado de ROI é Return on Investment, Return on Investment, ou também quantas vezes você consegue recuperar o seu capital investido. Esse número ele é essencial. A gente mora em um país com as taxas de juros mais altas do planeta. Então, se o seu ROI não for bom, é melhor você ou o seu investidor deixar o dinheiro em uma aplicação lá no banco. Porque por pior que seja o retorno que o banco vai te dar, é melhor do que você correr o risco de desperdiçar esse recurso, sem saber exatamente aonde você está entrando. Esse índice, ele é calculado primeiro subtraindo o investimento inicial do seu custo total. Daí você divide esse número pelo investimento inicial. Por exemplo, se o valor final for 4, você ganhou 4 vezes o valor investido. Esse é o indicador do resultado. E esse é um dos indicadores mais importantes, na minha opinião, e também um dos mais difíceis de serem captados. Em muitos setores, os players do mercado, eles se organizam também
em associações, e eles ficam, nesse caso, responsáveis por esse cálculo. Imagina uma situação, imagina que as suas vendas de um determinado produto X, elas aumentaram, mas o seu market share diminuiu. O que isso significa? Qual que é a leitura que você pode fazer de um cenário como esse? Que o mercado está aquecido, mas você está perdendo participação no mercado. Eu sou de finanças, mas eu sei que a gente não pode se limitar somente aos índices financeiros. Essa visão global nunca pode ser esquecida. Bom, esses foram alguns indicadores básicos que eu queria mostrar para vocês. Eu tenho um outro vídeo com mais 7 indicadores, só que específicos do mundo digital. Clica no link que deve estar aparecendo para você em algum lugar aí na sua telinha, se você tiver mais interesse em se aprofundar nesses 7 indicadores do mundo digital, e compartilha. Um abraço.